Existem histórias capazes de tocar partes da gente que a vida adulta tenta esconder. Histórias que falam sobre encontros, despedidas, escolhas difíceis e sentimentos que nascem de maneira simples, mas transformam tudo ao redor. Quando o romance é bem construído, ele não só emociona, como também faz a gente acreditar que o amor ainda vale a pena, mesmo quando parece distante ou impossível. Neste vídeo, vamos revisitar obras que exploram o amor de formas diferentes, algumas delicadas, outras intensas, algumas marcadas pelo destino e outras guiadas por caminhos improváveis. São narrativas que mostram como duas pessoas podem mudar o mundo uma da outra com gestos pequenos, com coragem, com vulnerabilidade e com aquela sensação de que algo maior está por trás do encontro. 1. I Want to Eat Your Pancreas. Há histórias que conseguem mostrar o amor de um jeito cru, inesperado e profundamente humano. Aqui, tudo começa com um encontro simples, quase acidental, que une duas pessoas completamente diferentes. Ele vive isolado, afastado de qualquer laço emocional, enquanto ela encara a vida com intensidade, mesmo carregando um segredo que poderia derrubar qualquer um. É dessa contradição que algo raro nasce, um sentimento que transforma rotinas, derruba barreiras e muda a forma como cada um enxerga o próprio mundo. O que torna essa história tão poderosa dentro do tema de hoje é justamente a forma como o amor aparece, não como algo idealizado ou perfeito, mas como uma força que desperta o melhor em alguém que acreditava não ter nada a oferecer. A relação entre eles mostra que, às vezes, a vida coloca ao nosso lado alguém que nos ensina a sentir, a existir de verdade e a perceber que cada momento carrega um valor que não volta mais. É uma narrativa que fala sobre finitude, mas também sobre renascimento, sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis e ainda assim deixar marcas que nunca desaparecem. É impossível assistir a essa história e não repensar o modo como olhamos para quem está ao nosso lado. Ela lembra que o amor não precisa de muito para florescer, basta presença, coragem e a vontade sincera de enxergar o outro por inteiro. E é exatamente por isso que ela faz tanta gente voltar a acreditar no amor. 2. Josie, the Tiger and the Fish. Existem histórias de amor que nascem justamente onde menos esperamos, e esta é uma delas. Aqui, dois mundos completamente diferentes se encontram. De um lado, alguém que vive preso aos próprios limites, cercado por medos, inseguranças e por uma rotina que parece ter encolhido a vida inteira. Do outro, alguém que carrega sonhos enormes e a coragem de seguir em frente, mesmo sem saber exatamente como transformar esses sonhos em realidade. É dessa colisão entre fragilidade e determinação que surge um vínculo capaz de mudar tudo ao redor. O romance dessa obra se conecta perfeitamente com o tema de hoje porque ele não é idealizado, nem fácil. Ele nasce do convívio, do choque de personalidades, da descoberta de que o amor também pode ser uma força que empurra, que incentiva, que mostra novas possibilidades para alguém que acreditava não ter saída. Cada pequena conquista, cada gesto de confiança e cada passo para fora da zona de conforto constrói um sentimento que cresce junto com os personagens. A beleza dessa história está em mostrar que o amor não serve apenas para preencher espaços vazios. Ele pode expandir horizontes, libertar quem se sente preso e iluminar caminhos que antes pareciam impossíveis. É um romance que inspira porque mostra que, quando duas pessoas se permitem caminhar juntas, mesmo com todas as diferenças, elas podem descobrir um tipo de felicidade que transforma a vida por completo, e é esse tipo de amor que faz qualquer um acreditar novamente que vale a pena tentar. 3. Your Name. Há romances que vão além do encontro entre duas pessoas. Eles atravessam o tempo, o destino e até aquilo que não conseguimos explicar. Nesta história, o amor nasce antes mesmo que os personagens entendam o que está acontecendo com eles. É como se algo maior, invisível, tivesse decidido unir duas vidas completamente distantes, criando uma conexão que desafia a lógica e deixa claro que algumas ligações simplesmente não podem ser quebradas. O mais fascinante é que esse sentimento surge de forma silenciosa, sutil, nas pequenas descobertas,
nos detalhes que cada um deixa na rotina do outro, como se eles se conhecessem sem nunca terem se visto. A partir desse vínculo misterioso, a narrativa mostra como o amor pode ser capaz de mover montanhas, literalmente e emocionalmente, levando alguém a atravessar qualquer obstáculo por uma pessoa que mal consegue lembrar, mas sente que precisa encontrar. Essa obra combina destino, saudade e esperança de um jeito único, reforçando o que este vídeo quer mostrar. O amor verdadeiro não depende apenas de presença física, mas da força inexplicável que faz duas almas se reconhecerem mesmo em meio ao caos. É uma história que nos lembra de que, quando o sentimento é real, ele encontra um caminho, não importa o quão impossível pareça. E ao assistir a essa jornada, é difícil não acreditar que o amor é capaz de conectar até aquilo que o tempo tenta separar. 4. Into the Forest of Fireflies Light. Algumas histórias mostram que o amor pode existir mesmo quando nasce cercado por limites que parecem impossíveis de superar. Nesta, tudo começa com um encontro puro, quase etéreo, entre alguém que carrega a inocência da infância e uma presença misteriosa que pertence a um mundo completamente diferente. Com o tempo, esse vínculo cresce, se transforma e ganha profundidade, mesmo sabendo que cada aproximação traz um risco que não pode ser ignorado. O romance aqui é marcado pela delicadeza. Não é movido por grandes declarações, mas pela simplicidade do estar junto, pela troca silenciosa, pelos pequenos gestos que dizem mais do que qualquer palavra. A história constrói um amor que floresce mesmo sabendo que ele não pode se tocar, e é justamente essa fragilidade que o torna tão especial. O sentimento entre eles se desenvolve respeitando fronteiras, mas nunca deixando de desejar o impossível. Essa obra se conecta ao tema do vídeo porque mostra que o amor não precisa ser permanente para ser verdadeiro. Ele pode existir na leveza de um verão, no brilho de um momento único, na memória que fica mesmo depois que o tempo passa. É um romance que toca porque revela que o amor é capaz de nascer em qualquer lugar, até mesmo em um cenário onde tudo parece destinado a terminar. E ainda assim, ele deixa uma marca profunda, daquelas que fazem qualquer pessoa acreditar que sentir vale a pena, mesmo quando o destino não permite que dure. 5. Howl's Moving Castle. Há romances que mostram que o amor tem a força de transformar não só o mundo ao redor, mas também quem nós somos por dentro. Nesta história, tudo começa quando uma jovem comum, presa às próprias inseguranças, é empurrada para uma realidade completamente nova. Ao cruzar o caminho de alguém enigmático, poderoso e igualmente quebrado por dentro, ela descobre que o amor pode surgir mesmo em meio ao caos, à magia e às incertezas. A conexão entre eles cresce de maneira silenciosa, construída na convivência, no cuidado e na coragem de enfrentar juntos aquilo que antes parecia impossível. Não é um romance idealizado. É um sentimento que nasce do olhar atento, da gentileza, da disposição de enxergar o outro, além das máscaras que ele insiste em usar. O que torna essa história tão especial é perceber como, pouco a pouco, cada um desperta no outro algo que estava adormecido. Segurança, autoestima, liberdade e a vontade genuína de ser alguém melhor. Essa obra combina fantasia com emoção de um jeito único, mostrando que o amor pode ser a força que quebra maldições internas, cura feridas antigas e abre portas para um futuro que parecia inalcançável. Mesmo em um mundo instável, repleto de ameaças e transformações, o sentimento entre eles continua firme, provando que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito para ser poderoso. É exatamente esse tipo de romance, capaz de mudar destinos e restaurar esperanças, que faz qualquer pessoa acreditar novamente no amor. 6. Weathering with You. Algumas histórias mostram que o amor é capaz de atravessar até as forças da natureza. Nesta, um jovem que busca um novo começo acaba se conectando com alguém que carrega um poder extraordinário, mas também uma responsabilidade pesada demais para seus próprios ombros.
A relação entre os dois nasce da cumplicidade, da descoberta e da sensação de que, juntos, eles encontram um lugar onde finalmente podem ser eles mesmos. O romance aqui é intenso, porque nasce em meio a escolhas difíceis. A cada passo, os dois são obrigados a enfrentar as consequências de um mundo que insiste em separá-los, seja pelas circunstâncias, seja pelas consequências do dom que está além do controle de qualquer um. E mesmo assim, o sentimento continua crescendo, mostrando que o amor verdadeiro não se curva diante do impossível. Pelo contrário, ele desafia, insiste e se sustenta mesmo quando tudo parece estar contra. Essa história se encaixa perfeitamente no tema do vídeo, porque mostra o amor como uma força capaz de modificar destinos inteiros. É um romance que fala sobre sacrifício, coragem e a vontade profunda de proteger alguém que transformou a vida do outro. No momento em que eles escolhem ficar juntos, assumem também todas as consequências dessa decisão. E é justamente isso que torna a narrativa tão poderosa. No fim, ela nos lembra que o amor não precisa ser perfeito para ser real. Ele só precisa ser verdadeiro o suficiente para que duas pessoas lutem uma pela outra, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. 7. Whisper of the Heart. Há romances que não dependem de grandes dramas nem de encontros impossíveis para emocionar. Nesta história, o amor nasce de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo, o desejo de crescer. Tudo começa quando uma jovem, cheia de dúvidas sobre seu futuro, encontra inspiração em alguém que já está correndo atrás dos próprios sonhos. A partir daí, o sentimento entre eles surge como uma força que impulsiona, que motiva e que transforma a maneira como cada um enxerga a si mesmo. O encanto dessa narrativa está justamente na naturalidade com que o romance se desenvolve. Não é um amor apressado, nem construído em cima de grandes gestos. Ele se revela nas conversas sinceras, nos pequenos encontros, nas inseguranças compartilhadas e na vontade sincera de apoiar o outro. O que une os dois é a descoberta de que o amor pode ser uma parceria verdadeira, onde cada um inspira o outro a se tornar alguém melhor. Essa obra se encaixa perfeitamente no tema do vídeo, porque mostra um tipo de romance que faz o coração acreditar novamente. Aquele que cresce junto com quem o vive. É uma história sobre encontrar alguém que te olha com sinceridade e te lembra que seus sonhos importam, sobre perceber que o amor não precisa resolver todos os problemas, mas pode ser o impulso que faltava para você descobrir quem realmente é. E é justamente essa simplicidade emocionante que faz desse romance uma das histórias mais puras e inspiradoras do gênero. 8. A Silent Voice. Há histórias de romance que não começam com encanto imediato, e sim com erros, arrependimentos e a difícil jornada de se tornar alguém melhor. Nesta, o amor surge de uma reconciliação improvável entre duas pessoas marcadas pelo passado, uma que carregou durante anos o peso das próprias atitudes e outra que aprendeu a viver em silêncio, tentando encontrar seu espaço em um mundo que muitas vezes foi cruel com ela. É desse encontro cheio de fragilidade e verdade que nasce uma conexão transformadora. O romance aqui não é sobre perfeição, mas sobre crescimento. Ele se constrói aos poucos, no esforço genuíno de reparar feridas antigas, na busca por perdão e no desejo sincero de compreender o que o outro sente. Cada passo é delicado, tenso e profundamente humano. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de aprender com isso, de criar um novo caminho onde antes só existiam mágoas. O sentimento entre eles brota justamente dessa vulnerabilidade compartilhada. Essa obra se encaixa no tema do vídeo porque mostra que o amor também pode nascer da cura. Mostra que, mesmo depois de decisões ruins, mesmo depois de cicatrizes emocionais profundas, ainda existe espaço para afeto, respeito e renovação. É um romance que faz acreditar no amor, porque apresenta o lado mais difícil dele, o lado que exige coragem, humildade e a disposição de mudar. E quando essas duas almas finalmente se encontram de verdade, percebemos como o amor
pode ser uma força capaz de restaurar aquilo que um dia pareceu perdido para sempre. 9. The Wind Rises. Alguns romances mostram que o amor pode florescer mesmo em meio a tempos difíceis, quando o mundo parece frágil e incerto. Nesta história, acompanhamos alguém que dedica a vida inteira a um sonho grandioso, movido pela paixão por criar, construir e deixar sua marca na história. No caminho, ele encontra uma pessoa que transforma completamente sua jornada, trazendo calma, sentido e um tipo de afeto que não se impõe, mas que se faz presente nos detalhes, na delicadeza e no silêncio. O amor aqui nasce de maneira madura, entre duas pessoas que compreendem profundamente o peso das escolhas que precisam fazer. Ele é marcado por encontros breves, separações inevitáveis e uma conexão que continua firme, mesmo quando a realidade tenta afastá-los. A relação entre eles é construída com paciência, respeito e uma sensibilidade que contrasta com o cenário turbulento ao redor. É um romance que cresce através do cuidado, da esperança e da coragem de permanecer ao lado de quem se ama, mesmo quando o futuro parece incerto. Essa história se encaixa perfeitamente no tema do vídeo, porque mostra que o amor verdadeiro não é apenas paixão, ele é força, é aquilo que sustenta, inspira e dá propósito, mesmo quando tudo parece prestes a desmoronar. Aqui, o romance não apaga as dificuldades, mas ilumina o caminho para enfrentá-las. E é justamente essa combinação entre sonho, sacrifício e afeto genuíno que faz dessa narrativa um lembrete poderoso de que o amor pode ser uma âncora em meio ao caos e um motivo para continuar acreditando, mesmo quando a vida exige mais do que imaginamos. 10. The Girl Who Leapt Through Time. Há histórias de romance que lembram a gente de como o amor pode estar ao nosso lado o tempo inteiro, mesmo quando não percebemos. Nesta, tudo começa de forma leve, quase comum, até que um acontecimento inesperado muda completamente a vida da protagonista. A possibilidade de voltar no tempo parece um privilégio, mas logo ela entende que cada escolha tem um impacto profundo e que certas emoções não podem ser evitadas, por mais que se tente. O sentimento que nasce aqui é sutil, construído na amizade, no cotidiano e nas pequenas interações que, com o passar do tempo, ganham um significado muito maior. Quando ela começa a compreender o que realmente sente, também percebe que mexer com o destino tem consequências e que, mesmo assim, o coração insiste em seguir um caminho próprio. O romance se desenvolve como um despertar, aquele momento em que a pessoa finalmente enxerga algo que sempre esteve ali, esperando para ser notado. Essa história se conecta com o tema do vídeo porque mostra que o amor verdadeiro não precisa de grandes eventos para existir. Ele precisa de sinceridade. É um romance sobre descobrir sentimentos tarde demais, sobre tentar corrigir erros e sobre o peso de saber que o tempo não volta, mesmo quando parece que volta. E é justamente essa mistura de arrependimento, carinho e esperança que faz a narrativa tão marcante. No fim, ela lembra que o amor é uma força que atravessa até aquilo que não conseguimos controlar. E é isso que faz tanta gente acreditar que vale a pena proteger cada sentimento antes que ele escape pelas mãos. E assim a gente chega ao fim dessa viagem por histórias que provam, de formas diferentes, que o amor ainda é uma das forças mais bonitas que existem. Cada filme aqui mostra um tipo de sentimento que transforma, cura, inspira e marca para sempre. E é por isso que essas obras continuam tocando tanta gente ao redor do mundo. Se você gostou do vídeo, se alguma dessas histórias mexeu com você ou te fez lembrar de alguém especial, já aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como este. E não esquece de deixar o like também. Além de apoiar o canal, ele mostra para mim que você quer ver mais listas, análises e recomendações como essas. Então clica aí, se inscreve, deixa o like e comenta qual desses romances mais te emocionou. Até o próximo vídeo.